Essa imagem que nós mostramos, ela chega no dia em que o Brasil mais comenta a flexibilização da quarentena já nas próximas semanas. Então, a gente pode debater o assunto agora. Esse vai ser o tema do debate 360 de hoje, com o deputado Paulão, do PT de Alagoas, e com a deputada Caroline de Toni, do PSL de Santa Catarina, para a gente entender o ponto de vista de cada um sobre essa situação da flexibilização. A imagem que a gente mostrou é forte no dia em que o Brasil começa a discutir já planos de flexibilização. Eu vou começar esse debate com a deputada. Qual a visão da deputada sobre o que o Brasil discute hoje e essas imagens também? Boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde a todos os telespectadores. Então, nós ficamos assustados com essas e outras medidas que entendemos ser autoritárias por parte dos governadores, porque nós temos claro na nossa Constituição que a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios, tem como um dos princípios não só o princípio da soberania, da dignidade humana, mas também do trabalho e da livre iniciativa. E sob o pretexto de uma pandemia, desse medo que se instaurou na sociedade, nós vimos serem editados decretos que são absolutamente inconstitucionais. Então, eles cerceiam liberdades que são direitos e garantias salvaguardados pela nossa Constituição e imutáveis, nem com proposta de emenda constitucional, nem com uma nova Constituição, nós poderíamos alterar essas cláusulas pétreas, dentre elas o direito de ir e vir. Então, a gente viu pessoas que não podem mais sair das suas casas, têm que ficar praticamente em prisão domiciliar. Nós estamos vendo governadores rastreando as pessoas, fazendo pactos com telefonias para tentar violar a vida privada e a intimidade, que são outros direitos e garantias fundamentais. Nós estamos vendo ser tolhida também essa possibilidade da pessoa trabalhar e exercer a livre iniciativa, o que também é uma violação de direito e garantia fundamental. E sem falar nessa proibição também, que eu achei absurda, que foi de evitar que as pessoas tenham seus cultos religiosos, que também é outra garantia. E por que isso, gente? A gente só poderia, tem que deixar muito clara a situação. A nossa Constituição só previu uma hipótese na qual a gente poderia ter uma limitação do nosso direito de ir e vir, por exemplo, que é no estado de sítio, que é quando houver uma guerra, uma ameaça estrangeira ou uma perturbação tamanha na ordem social que se estende o estado de defesa, conforme está lá no artigo 139 da nossa Constituição. Então, a liberdade econômica especificamente, que foi o caso desse vídeo que a gente viu, ela só poderia, no mínimo, ser cerceada mediante lei e não mediante decreto, que poderia estabelecer aí o seu regulamento. Então, nós entendemos que todos esses decretos, passado esse momento de medo e de pânico, serão decretados inconstitucionais. Foram atos abusivos, foram atos que violam as liberdades do cidadão, e é para isso que nós temos uma Constituição. Ela não pode ser rasgada só porque a gente passou por uma pandemia. Aliás, um vírus não letal para quem tem saúde. Então, a gente tem que olhar tudo isso com uma gravidade muito grande. E o nosso presidente tem defendido esses direitos, essas garantias fundamentais do cidadão, e nesses momentos é que a gente vê quem tem o viés totalitário e quem realmente defende a democracia. Deixa eu saber agora a visão do deputado sobre o que vem acontecendo. Deputado, boa tarde, obrigado por atender aqui a CNN. Eu queria cumprimentar você, Daniela, cumprimentar a colega deputada Carolina. É claro que a gente tem a visão totalmente oposta. Esse caso específico do Piauí, eu conheço bem o governador Wellington, que é um pacifista, é um caso específico que vai ser apurado. E claro que tem excesso, mas a gente teria que verificar um contexto maior. Primeiro que a pandemia não é um fenômeno do Brasil, é um fenômeno do mundo. E ela ocorreu começando na China, na Ásia e na Europa, e é uma situação tão grave porque até agora você não tem uma vacina para fazer o combate ao coronavírus, você ainda não tem um tratamento adequado e o isolamento social é o recomendável pela maior organização de saúde, que é a OMS. O que a deputada destaca, países que, inclusive, têm uma tradição democrática mais antiga do que o Brasil,
faz o processo de isolamento, inclusive utilizando a segurança pública para que você não tenha trânsito na rua. O que está em jogo, quando você tem uma pandemia, o Estado tem que fazer seu papel. E o isolamento social ele tem um caráter preventivo. E está demonstrado no Brasil o processo exponencial de alguns estados, como São Paulo, Rio de Janeiro, Amazonas, Ceará, Pará, o estado de Pernambuco, e hoje você já tem dificuldade de leitos em relação a isso. Até porque, diferente desse país, o Brasil tem uma subnotificação, porque a gente tem um número muito pequeno de testes para fazer o controle em relação ao coronavírus. Então, o processo é fundamental. Você tem um procedimento de isolamento social. Isso é recomendação sensata, é uma recomendação da ciência. O presidente da República, que não tem formação na área de saúde, ele não pode ser um ditador de querer ficar acima da ciência. É isso que está ocorrendo. Então, o que ele fez recentemente, em várias ações, também foi desobediência ao processo da nossa Constituição. Até porque, quando ele faz visita aos Estados Unidos, num avião com sua comitiva, proporcionalmente do Distrito Federal, é uma situação que proporcionalmente é o número que tem maior coronavírus. E foi essa comitiva do presidente que mais de 20 pessoas foram contaminadas. Foram realizados testes, e eu concluo, realizado o teste, o único que não foi divulgado agora é do presidente. Eu pergunto, por que não divulga o teste que ele realizou? E se ele estiver contaminado? Ele está afrontando a nossa Constituição. Só para a gente equilibrar o tempo, agora eu passo a palavra para a deputada Caroline de Toni, por favor. Então, o nosso colega deputado do PT, ele comentou sobre a questão das peculiaridades do coronavírus. E a gente tem que salientar que, para quem tem a imunidade em dia e não tem uma doença correlata ou não é idoso, tirando os grupos de risco, é um vírus não letal para quem está com seu sistema imune em dia. E no Brasil, o coronavírus não tem se comportado como se comportou nos Estados Unidos ou nos países europeus. Como a gente tem visto, nós temos 3 que eu considero diferenciais, né, que os especialistas estão falando, que estão contribuindo para que os números do Brasil sejam diferentes, graças a Deus, né, diga-se de passagem, que são o nosso clima, né, nós temos temperaturas altas e o vírus não se comporta bem em temperaturas altas. Estão estudando sobre os impactos da vacina BCG, que é aquela vacina que a gente toma quando criança, que é contra a tuberculose, que nos países de terceiro mundo, que é comum tomar, que eles estão estudando que está criando uma certa imunidade para esse vírus, e também o uso da cloroquina, que é um método extremamente barato, que, se utilizado no início do diagnóstico, ele tem se demonstrado extremamente eficaz. Então, graças a Deus, o Brasil está com números abaixo da média mundial. Para fazer uma vacina, vai em torno de 1 ano, como dizem os especialistas, né? E aqui eu cito o Anthony Wong, que é um toxicologista do Hospital das Clínicas, que tem falado também que o isolamento não é assim tão eficaz. Na verdade, se a gente pegar a legislação, a Lei 13.979, que foi aprovada agora em fevereiro, que dispõe sobre isso, ela fala que tanto o isolamento quanto a quarentena são medidas a serem tomadas para as pessoas que apresentarem o problema, né? E não esse lockdown onde você proíbe que toda a sociedade paralise suas atividades com prejuízos incalculáveis. Não é porque é uma doença que a gente tem que olhar para ela só do ponto de vista da infectologia, mas ela é uma decisão que envolve vários setores da vida social. Então, a gente tem que tomar essas decisões com esse tipo de prudência, porque também o prejuízo econômico vai gerar muitos problemas na sociedade. A gente viu que a violência doméstica aumentou, os acidentes domésticos aumentaram, o número de problemas psiquiátricos e psicológicos nas pessoas também aumentaram. Para a gente ter uma vacina vai em torno de 1 ano ainda. E mais, gente, enquanto nós não tivermos vacina, isso é muito importante refrisar.
Do ponto de vista biológico, a gente só contém uma epidemia com a imunização das pessoas. E para a gente poder falar em imunização do povo sem vacina, significa que as pessoas, em média, metade da população vai ter que se contaminar. Deputada, então não é mais prudente a gente tomar uma decisão razoável e fazer com que que a gente volte para o tema também do debate, o tema principal do debate. Agora, para equilibrar o tempo, eu tenho que passar a palavra para o deputado Paulão. Deputado. Certo, depois eu concluo meu raciocínio. A tese da deputada do PSL tem ligação direta com Bolsonaro, ela não tem nenhum embasamento científico. Hoje nós tivemos um caso de um médico que se automedicou com a cloroquina na Bahia e faleceu. Porque você tem componentes, ele no caso que era diabético e cardiopata, ele faleceu. E não tem um embasamento científico nenhum das universidades, do próprio Conselho Federal de Medicina e da OMS. O que está em jogo é uma discussão. Quem acredita na ciência e quem acredita no obscurantismo. Essa é a discussão de fundo. Esse processo existe um dilema. Saúde versus economia. Ora, existem opiniões, inclusive, de megas bilionários como Bill Gates, que ele faz uma discussão direta entre a economia e a vida. Eu prefiro defender a vida. É claro que todo mundo está preocupado com a economia. Não é um problema só do Brasil, é do mundo. A economia vai mudar. Esse processo é um novo paradigma mundial. Agora é necessário fazer investimento e, nesse processo, é a quarentena, o isolamento social, para que a rede pública se prepare. Qual foi a sorte, inclusive, nossa? A nossa sorte, os países que deram resposta ao combate ao coronavírus são países que têm saúde pública gratuita, que foi o caso onde surgiu o vírus, foi na China, a Alemanha. Os Estados Unidos, que é a maior potência econômica do mundo, que não tem um sistema SUS de saúde gratuita, pública, o que é que está ocorrendo? Ele não está dando resposta. E o Brasil, a sorte ainda foi o SUS. E só não foi mais porque, na gestão do governo Temer, foi implantado a emenda 95, cortando frontalmente várias políticas públicas, inclusive a área de saúde, com detalhe, com o voto do deputado Bolsonaro. Então, na realidade, onde tem serviço público, esse é o paradigma que está ocorrendo, inclusive países como os Estados Unidos, discutindo no Congresso Nacional, que esse debate antes não era possível, não tinha correlação de força, a importância de você fortalecer a saúde pública. Então, para isso, a gente tem que ter primeiro testes e ter toda a estrutura de hospitais públicos para dar isolamento. Bom, deputado, eu peço desculpas pela interrupção ao deputado e à deputada também. É como vocês estão entrando de Skype, às vezes vocês não conseguem ouvir essas interrupções, mas só para equilibrar o tempo. Daniela Lima, por favor. Vou começar com a deputada Caroline de Tone. Deputada, boa noite, já quase ainda, boa tarde. Eu gostaria de saber o que a senhora acha desse entendimento. Foi adotado em diversos países do mundo, Europa como um todo, os próprios Estados Unidos tiveram que se render de que o direito à vida se sobrepõe a outros direitos, como o de ir e vir, por exemplo, que a senhora mencionou, e foi por isso que Europa e Estados Unidos adotaram todos aí quarentena para evitar a escalada da doença. Essa questão, o direito à vida não se sobrepõe ao direito de ir e vir, eu gostaria de ouvir a senhora. Então, muito boa noite. O direito de ir e vir, o direito à vida, todos esses direitos são salvaguardados pela Constituição.
Quando a gente fala em quarentena e quando a gente fala que o mundo todo adotou, inclusive o Brasil adotou, né, sem saber muito bem como se coordenaria com relação à doença, a gente adotou a quarentena justamente para evitar que o pico da doença, que a curva da doença inevitável se desse sem que a gente tivesse um sistema de saúde preparado para receber as pessoas, principalmente com leitos de UTI. Sabemos que hoje o Brasil, quando se fala em saúde pública, tem leitos de UTI equivalentes a países de primeiro mundo, tal como a Europa, mas quando se fala do direito à vida, o direito à sobrevivência, ele equivale, que é, por consequência, o direito à vida, tem nítida ligação com o exercício de uma atividade econômica, com o exercício de um trabalho. Então, quando a gente fala em direito à vida, a gente está falando também no direito de poder trabalhar, no direito de poder sobreviver. E isso tem a ver não só com a liberdade de ir e vir, como com a liberdade de exercer uma atividade. Então, o que a gente questiona e a gente critica é, na verdade, esse extremismo que as autoridades utilizaram em determinar de um dia para a noite uma paralisação total, sem um planejamento de enfrentamento à doença. Enquanto isso, o nosso presidente trouxe uma alternativa viável, que é um medicamento extremamente barato, que tem sim se demonstrado eficaz. E quando o deputado fala em ciência, cabe lembrar que o coronavírus está sendo estudado em tempo real conforme ele vai contaminando as pessoas. E tanto que se fala disso é que se está saindo da hipótese de ser uma doença eminentemente respiratória para tratar como uma doença que age nos vasos sanguíneos das pessoas. Ou seja, o tratamento poderia ser até diferente. Então, tudo isso está em jogo no momento em que a gente está passando. Então, é muito difícil a gente ter conclusões assertivas acerca do problema, falando que os cientistas atestaram, porque não há um consenso científico com relação ao coronavírus ainda, né? Então, isso é muito importante. Então, quando a gente fala em direito à vida, em direito à economia, isso tudo está ligado, inclusive o direito à liberdade das pessoas de irem e vir e também de comercializar, como foi o caso daquele cidadão que foi ilegalmente preso e não houve aí a prestação de socorro, que foi um ato absurdo que aconteceu no Piauí. Deputado, agora para o senhor, as acusações de que falta um pouco de sensibilidade ou de que falta a ação da oposição, a ação efetiva para mitigar aí os efeitos da crise econômica que é causada por conta da quarentena, né? O que é que o senhor responde? Porque claramente era um empresário pequeno, né? Tinha uma loja, era uma loja simples. Provavelmente a polícia não teria agido da mesma forma se fosse uma loja da elite, mas está trabalhando porque precisa. Essas pessoas, o que é que o senhor diz? Veja bem, na realidade, a cultura de violência no Brasil ela é histórica. As nossas polícias, quando foram criadas, elas não foram criadas para servir a população, elas foram criadas para servir a elite, né? Então, o excesso ele tem que ser avaliado e punido quando for concluído. Eu conheço bem o governador, repito, é um pacifista. Quando a gente verifica essas imagens, a gente verifica que tem excesso, tem que ser apurado. Agora, a questão é maior. Veja bem, o presidente Bolsonaro, ele nunca aceitou o isolamento social. Essa que é a questão central. Ele tanto não aceitou que ele demitiu o ministro da Saúde, e que não é de um partido de esquerda, é do DEM, um partido histórico, foi a Arena, PDS, PFL, um dos partidos mais liberais nessa concepção, inclusive, da visão do ir e vir. Agora, o que a gente tem que ter a prudência é ouvir figuras com peso como o Papa, que é favorável ao isolamento. Quando o próprio Donald Trump, liberal clássico, que no primeiro momento não aceitou o isolamento social, e quando verificou a curva exponencial das mortes, ele aceitou o isolamento. Quando o prefeito de Milão, que é uma das cidades que tem a maior renda per capita da Itália, fez esse mesmo gesto e depois fez autocrítica, a gente está tendo experiência a nível internacional. Essa discussão não é ideológica, esquerda e direita. E é por isso que no Congresso a situação foi tão grave. Quem deveria ter estatura, se a gente tivesse um presidente estadista, com responsabilidade do povo brasileiro, ele que deveria tomar rédea da economia, da saúde e da economia. Foi necessário a Câmara Federal ter protagonismo, fazendo uma ação virtual com 513 deputados, que não é fácil essa tecnologia, como a gente está fazendo agora com um debate com 4 pessoas,
colocou o primeiro projeto para atender as pessoas mais pobres e foi aprovado, mas até hoje o presidente não deu celeridade necessária para o seu recebimento. No segundo momento, compreendeu a importância que tem os municípios e estados, porque você mora no município, e alocou recursos para os estados e municípios. Deputado, eu tenho que interrompê-lo por conta do tempo. Para a gente equilibrar o tempo, peço desculpas mais uma vez, porque eu tenho que dar o tempo igual, a nossa produção vai marcando o tempo. Eu, por garantia, vou marcando o tempo aqui também, pessoalmente, para que vocês falem o mesmo tempo. Então, eu quero encerrar agora esse grande debate, esse debate 360 que nós fizemos aqui, falando sobre este assunto, o vídeo que nós mostramos, a flexibilização da quarentena, podendo acontecer nas próximas semanas em algumas regiões do Brasil. Quero agradecer o deputado Paulão e a deputada Caroline de Toni pela participação aqui na CNN. Tenham todos uma ótima noite. Obrigado por vocês terem atendido aqui o jornalismo da CNN. Obrigado.